E aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu vim aqui trazer mais uma aulinha para vocês aí, as aulas 10 e 11 do livro de vocês, falar sobre entalpia e a forma com que a gente olha a entalpia nas reações e também nos processos físicos, né? Então a gente tem aqui, ó, ao lado aqui, vocês estão vendo que entalpia é uma quantidade de calor que tem no sistema, tá? Então esse calor vai estar armazenado ali, e aí você vai falar se é calor em calorias, se é calor armazenado em quilojoules, a unidade você vai trabalhar no momento adequado, certo? Então a gente vai passar aqui adiante aqui e vamos mostrar uma coisa para vocês, tá? Eu coloco aqui ao lado sobre as mudanças de estado físico, como é que eu posso enxergar isso daí. Os três estados físicos que nós temos, sólido, líquido e gás, é muito importante você saber o vai e vem, tá certo? Então quando eu coloco do sólido para o líquido, que eu tenho a fusão, que eu tenho, por exemplo, do líquido para o gasoso, que eu tenho a vaporização, todos esses aí são processos de absorção de calor, tá certo? Eles absorvem calor, aí eles passam de um estado para o outro, tá certo? Então nesse processo de ida, nós temos o processo de absorção de calor. Já na volta, que nós temos a condensação ou liquefação e nós temos a solidificação, são processos que liberam calor, tá certo? Então eles perdem calor nessa volta aí. E aí, então, mais uma vez justificando, certo? Então eu tenho processo de ida do sólido passando ao líquido e ao vapor, nós temos um processo de absorção de calor, tá? É endotérmico. Então é preciso que vocês lembrem das mudanças de estado físico. E eu tenho os processos que voltam do gás, ou melhor, do vapor, né? Pode trabalhar com gás, não tem problema. Do vapor para o líquido e do líquido perdendo energia, perdendo calor no caso. Indo ao sólido, a gente tem o processo de liberação de calor, né? O ΔH negativo, tudo bem? Lembrando que ΔH positivo é endotérmico, ΔH negativo é o de perda de calor, é exotérmico, beleza, pessoal? Então vamos lá, daqui a pouco eu libero alguns exemplos para vocês, tá? Então a gente tem aqui, ó, uma coisa muito importante, são as equações que a gente vai trabalhar. O número de mols da reação é muito importante, porque o ΔH, o valor da quantidade de calor que vai ser liberado ou absorvida, desse balanço energético, ele é proporcional ao número de mols da reação, tá? Então ela vai estar balanceada, bonitinha, tá certo? Então, por exemplo, eu dou aqui, eu cito uma situação para vocês aqui, ó, até de mudança de estado físico, que é do etanol se transformando, líquidos transformando em gás. Então ele está absorvendo calor. Você vai ver que o ΔH dele lá, ó, é positivo, tá vendo? Agora, isso é muito bacana porque eu vou dobrar o número de mols, tá certo? Olha só quando eu dobro o número de mols. É a mesma reação, mas ela está com o número de mols dobrado. O que aconteceu com o ΔH? Tá? Ele de mais 43,5 kJ absorvidos, agora ele vai absorver o que? 87 kJ, tá certo? Ou seja, dobrou. Significa que se eu trabalhar com a metade do número de mols, tá certo? Da reação, ele vai ter a metade do número da quantidade de calor absorvida. É proporcional, tá certo? Então lembra disso aí, vocês vão trabalhar bastante com isso daí, tá certo? Vocês vão ser questionados em relação a isso. Inclusive para você transformar mol em massa ou em volume, tá? Então tem um cálculozinho aí que vocês vão ter que aprender a fazer. Na verdade, relembrar, regrinha de 3, tá? Nada demais não. Tudo bem? Então vamos prosseguir aqui, ó. Bom, eu tenho aqui, ó, uma equação termoquímica da qual é outro exemplo. Eu tenho a formação da amônia que acontece com liberação de calor, tá certo? Como eu vejo isso, professor? ΔH negativo, dá uma olhada lá, entendeu? Então, ó, eu mostro aqui, ó. Se a gente pegar essa equação e inverter, porque se no processo ela está liberando calor, no processo inverso ela vai estar absorvendo calor. É outra coisa importante. Se você inverter o processo, inverte o sinal. Tá? Se ela era endotérmica, vai virar exotérmica e vice-versa. No caso dessa daí que é exo, vai virar endo. Dá uma olhada. Agora vai ser a decomposição da amônia. E você viu que o ΔH ficou positivo. Ok? Manteve o valor, só mudou o sinal. Tranquilo, pessoal? Aqui tem um exercício, tá certo? Onde ele fala o seguinte, tem mudanças de estado físico aí, tá?
E ele está pedindo qual desses exemplos aí ocorre com liberação de calor, de energia na forma de calor. Então ela tem que ser exotérmica, tá certo? Você vai ver que tem 4 alternativas que vão ser endotérmicas. Ah, professor, mas ele não está dando ΔH, como é que eu faço? Ué, a gente acabou de ver. A gente acabou de ver as mudanças de estado físico, tá certo? Se ela vai do sólido para o líquido, do líquido para o gás, é absorção de calor. Para nós não serve. Eu vou ter que buscar uma alternativa da qual seja do gás para o líquido ou do líquido para o sólido. Ou pular direto do gás para o sólido no processo de sublimação. Então só tem uma alternativa aí, tá certo? Vamos dar uma olhadinha aqui então. Essa aqui que eu mostrei para vocês, do oxigênio gasoso se transformando em oxigênio líquido, é a que está perdendo calor. Então é essa daqui que é a alternativa que a gente busca. Beleza, pessoal? Entenderam? Então você assiste isso aí de novo. Eu vou mandar esse material de apoio para vocês. Aí vocês dão uma conferida. Tá ok? Então vamos lá. Olha só, tem outra aqui. Então ele deu três situações aqui que ele tem os valores de ΔH lá. Tá? Ele quer saber quem é endo e quem é exo. Pô, professor, isso é fácil. ΔH positivo, endotérmico. ΔH negativo, exotérmico. Você vai ver que a única que tem ΔH positivo é a primeira, né? Então essa é a endotérmica. As outras duas têm ΔH negativo. Então são exotérmicas, tá certo? Dá uma olhadinha aí. Então olha lá, a primeira endo, a segunda e a terceira exotérmicas, tá certo? Então você vai fazer o quê? Qual que eu marco aqui? A letra A. Viu que facinho? Beleza? Vamos para frente? Eu vou tentar dar um jeito de gravar na TV depois, para ficar maior a tela. Eu estou em testes aqui, porque ainda sou um pouquinho de analfabeto digital. Estou aprendendo, tá? Vai melhorar. Então eu botei um gráfico aqui, muito importante a gente saber analisar gráfico, tá certo? E aí a gente tem a conversão do enxofre na forma rômbica, se tornando o enxofre monoclínico, tá? Então ele quer essa situação do enxofre rômbico se tornando monoclínico. Então ele quer saber quanto que vale essa variação de entalpia. Aí você vai ver, pessoal, que tem uma continha. Entalpia do produto menos entalpia do reagente. Significa o quê? Quantidade de calor do produto menos a quantidade de calor do reagente. Então você vai fazer a continha, tá certo? Vai ficar o quê? 0 menos 100. Que dá quanto? ΔH mais 100 kilojoules, né? Tá em joules aqui? Tá em calorias, beleza? Então a gente tem que tomar cuidado com a unidade. Então, que letra que fica aí? Letra D. Tudo bem? Ou você só olha a variação em unidades, tá certo? Dá uma olhadinha na setinha aí. Vai mostrar para vocês que ela vai do menos 100 ao 0. Né? Então é uma variação crescente, é positiva. Beleza? Aqui, ó, vamos mais um exercício aqui, está acabando. O calor liberado na combustão de 1 mol de metano é 212 quilocalorias. Então, nessa reação apresentada aí, ela tem o ΔH menos 212 quilojoules, tá certo? Ele quer saber quando 80 gramas do metano, que é o CH4, que fique claro, tá? São queimados. Eu vou fazer uma regrinha, eu vou demonstrar para vocês, tá certo? Como se resolve essa reação. Primeira coisa, pessoal, a gente tem que ver quanto que vale 1 mol do metano, do gás metano, que é o CH4. Então vale 16 gramas, tá certo? 12 do carbono, tá? O hidrogênio cada um é 1 U, ou 1 grama por mol, vai dar 16 gramas. Isso daí vai estar liberando 212 quilocalorias, certo? Aí você faz para 80 gramas X. Quanto que dá isso aí, pessoal? Então, olha aqui, ó, coloquei aqui o cálculo da massa molar do metano, senão você não faz, né? Ah, professor, esses valores? O exercício dá, ou você olha na tabela periódica, certo? Então, olha só. Tá lá os 16 gramas do metano, e aí você faz a regrinha de 3, que vai dar quanto? O valor aí você calcula normal, tá certo? Da regrinha de 3, deu 1060 quilocalorias. Beleza, pessoal? Então, a gente tem a letra A como resposta, ok? Então, era isso aí que eu queria mostrar para vocês. E aí eu vou mandar o vídeo, vocês vão ter alguns exercícios aí que vocês vão ter que fazer regrinha de 3.
Mas nessa aula tá tudo tranquilo. Aí qualquer coisa é só me procurar no WhatsApp lá, tá bom, pessoal? Fica com Deus e até a próxima. Um abraço.